o melhor presidente que o Brasil já teve? Será? Nesse vídeo, vamos analisar os dados e os números reais de como estava o Brasil em 2013, quando Lula assumiu a presidência do nosso país, e como ficou no final do seu mandato. Mas antes de começar essa análise, eu gostaria de deixar claro que eu vou me esforçar ao máximo para transmitir essas informações de forma imparcial, sem deixar que a minha opinião possa influenciar. Afinal, quando se trata de política, não adianta a gente se apegar no nosso achismo ou nas reportagens divulgadas pela mídia. A melhor coisa que podemos fazer é ter mais humildade quando for discutir o assunto, porque na minha opinião não tem necessidade de brigar ou entrar em conflito por causa disso. E a política deve ser estudada. Não adianta querer defender o seu país se você nem conhece a sua história. Abrindo um parênteses aqui, a política surgiu na Grécia Antiga com o surgimento da polis, uma cidade-estado que foi o elemento que norteou as bases da política no mundo grego. E desde aquela época já surgiu a esquerda e a direita, que na verdade se trata de políticas divergentes. Isso aconteceu entre Atenas e Esparta, porque Esparta dava ênfase à força física, formando bons soldados. E Atenas, onde nasceu a democracia, buscava contemplar a arte, a música e a literatura. Mas, como o objetivo aqui não é dar uma aula de história sobre o surgimento da política no mundo, vamos ao que interessa. Descubra agora todas as verdades sobre a economia do Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos começar analisando os dados do Brasil no ano de 2003, que tinha um PIB de 1,48 trilhões, com crescimento de 2,4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela inflação do dólar, era de R$ 8.292. A inflação estava em 12,5% ao ano. A dívida pública representava 75% do PIB do país. O dólar, em 2003, valia R$ 3,50. A taxa de desemprego estava em 11,7%. A carga tributária representava 32,13% do PIB e 26,7% da população viviam em condições de pobreza. E como ficou esses números 8 anos depois, ao final do segundo mandato do Lula? Veja só, esses eram os novos números do Brasil. O PIB cresceu para 3,86 trilhões e estava num crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela inflação do dólar, estava em R$ 19.800. A inflação caiu para 5,95% ao ano e a dívida pública também caiu para 62% do PIB. E o dólar caiu mais ainda, chegando a inacreditáveis R$ 1,65. A taxa de desemprego caiu para 6,74% e a carga tributária passou para 32,5% do PIB. E naquela época, apenas 13,57% da população brasileira viveu em condições de pobreza. Olhando para esses números, temos a impressão de que foi, podemos dizer, o melhor governo que o Brasil já teve, certo? E eu também achei isso quando eu comecei essa pesquisa. Mas uma das primeiras informações que eu encontrei foi essa, mostrando que entre 2000 e 2014, não só o Brasil, mas todos os países da América Latina prosperaram e a taxa de pobreza diminuiu de 27% para 12% no continente inteiro. Então primeiro eu pensei, será que isso é só uma coincidência? Mas logo em seguida eu descobri que nessa mesma época o PIB de todos os países da América Latina cresceram também. E a partir de 2014, todos começaram a cair juntos. Seria isso uma mera coincidência? Ou você acha que todos os governos de cada um desses países foram competentes na mesma época, ali entre os anos de 2000 até 2014, e depois disso, todos resolveram afundar o próprio país ao mesmo tempo? Então, como isso seria muito improvável, eu descobri que existia um outro fator, e que independente do governo de cada país, fizeram com que todos
crescessem ao mesmo tempo e posteriormente todos caíram juntos. E o que causou toda essa influência foi o boom das commodities. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se você não sabe o que são commodities, elas são mercadorias primárias de origem agrícola, pecuária, mineral e ambiental que fornecem matérias-primas importantes para a produção industrial global. Um dos seus principais produtores no mundo é o Brasil, com destaque para a produção de soja, carne, petróleo, açúcar e ferro. Agora continuando, entre 2001 e 2014 foi quando a China e a Índia aumentaram a demanda por essas commodities. A China e a Índia, se você não sabe, são as duas maiores populações do mundo, e isso abriu meio que uma torneira de dinheiro escorrendo para os países da América Latina. Se você pesquisar sobre a demanda das commodities, vai perceber que todos os gráficos seguem o mesmo padrão de crescimento absurdo entre os anos de 2000 a 2014. E o crescimento desse setor atrai mão de obra, o que resulta em aumento de salários, que acaba resultando na diminuição do desemprego e, consequentemente, diminui a pobreza do país. E como a maioria desses empregos exigem baixa qualificação, ou seja, não precisava de faculdade para ocupar esses cargos, é natural que isso beneficiou principalmente as pessoas mais pobres. E o resultado disso foi a diminuição da desigualdade no país. E quando existem mais pessoas empregadas com salários melhores, o consumo de vários outros setores aumenta também, o que acaba aquecendo ainda mais a economia e aumentando a demanda por outros trabalhadores nesses setores, como o comércio, a construção e a manufatura, por exemplo. Então, se mais empresas estão lucrando e mais pessoas estão empregadas, o governo também sai ganhando, porque isso aumenta sua receita pública, o que permite maiores investimentos na educação e na saúde, por exemplo, o que acaba gerando ainda mais empregos. E essa grana sobrando no bolso do governo facilitou, naqueles anos, a implementação dos programas conhecidos e famosos, como o Bolsa Família e o FIES. E essa entrada de capital estrangeiro no nosso país resultou no fortalecimento da nossa moeda. Mas não foi só no Brasil. Todos os países da América Latina viram o dólar cair enquanto sua própria moeda valorizava. Então, se você parar para pensar, isso meio que virou um ciclo de prosperidade durante 14 anos, onde uma coisa favorecia a outra e todo mundo era beneficiado de alguma forma. Então, vamos recapitular essa parada. A China e a Índia, com as maiores populações do mundo, começam a comprar muitas commodities de todos os países da América Latina. Isso aumenta a geração de emprego para pessoas pobres e sem qualificação nesses países. E os salários também aumentam. Então, essas pessoas começam a consumir muito mais em todos os outros setores, o que faz com que as outras empresas ganhem mais dinheiro, gerem mais empregos para pessoas um pouco mais qualificadas. E essas pessoas consomem mais, gerando mais lucros para mais empresas e mais empregos para pessoas mais qualificadas. E tudo isso, no final, respinga no bolso do governo, que gera muito mais receita com os impostos, e o que dá a possibilidade do governo distribuir mais dinheiro para a população, através do Bolsa Família e do FIES, por exemplo. E ainda sobra dinheiro suficiente para, podemos dizer, pequenas corrupções, como o Mensalão, Petrolão ou Lava Jato, que desviou mais de 42 bilhões de reais e o país ainda assim continuou prosperando. Agora imagina se todo esse dinheiro fosse destinado para a melhoria do país. Foi uma oportunidade de ouro que facilmente teria transformado o Brasil em uma das 5 potências mundiais. Agora, falando do nosso presidente da época, podemos dizer que ele é o salva-vidas que deu sorte, pois quando ele chegou na praia, veio uma onda que arremessou todas as pessoas que estavam se afogando para a beira da praia. E o salva-vidas, que nem precisou entrar na água, no caso o nosso presidente, levou o crédito por não ter feito absolutamente nada. Na verdade, ele fez. Desviou mais de 42 bilhões de reais junto com seus amigos da política. Isso que eu chamo de estar no lugar certo na hora certa. Qualquer um, por mais ignorante que fosse que assumisse a presidência do Brasil quando o Lula assumiu, teria todo o mérito de ver um país prosperando tanto. Mas, como nem tudo na vida é um mar de rosas, o boom das commodities também acaba e os números começam a cair. E quem assume
assume o governo do Brasil no pior momento de todos, adivinha na mão de quem que essa bomba explodiu? Nem preciso falar, né? Além dessa bomba, tivemos uma pandemia e uma guerra, para ajudar um pouco mais. Mas agora vamos falar de algumas boas ações do governo Lula, que investia muito forte na educação do país. Ele triplicou o investimento na educação. E o resultado foi que o ProUni, Programa Universidade para Todos, matriculou mais de 600 mil jovens na faculdade. As escolas técnicas saíram de 114 em 2002 para 214 em 2011, no final do seu segundo mandato. E o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, também conhecido como IDH, saiu de 0,65% para 0,75% até o ano de 2016, que foi o último ano da presidente Dilma. Essa foi a época que todo mundo pôde fazer faculdade, e muito se deve ao ProUni e ao FIES. Se compararmos o PIB per capita do Brasil com os outros países emergentes, veremos que o crescimento do Brasil, infelizmente, foi abaixo da média, quando deveria ter sido o contrário. Talvez se não tivesse ninguém governando o Brasil nessa época, o crescimento teria sido maior. Durante o governo Lula, os gastos com educação foram muito acima da média de todos os outros países emergentes. E você pode até pensar que isso é uma coisa boa, investir tanto dinheiro assim na educação, porém, o desempenho foi abaixo da média de todos os outros países em comparação. Na minha opinião, isso mostra uma má administração do dinheiro, porque gastou muito mais para ter um resultado pior. Imagina que você vai participar de uma corrida, onde seu oponente vai investir em um Fusca para correr contra você, e você resolve investir em uma Ferrari para participar dessa corrida. Porém, você não sabe dirigir. Então, mesmo com uma Ferrari, o cara do Fusca vai ganhar de você. E basicamente foi isso que aconteceu com a educação do Brasil naquele período. Muito dinheiro e pouco resultado. Mas o Bolsa Família e o FIES mudou a vida dos brasileiros. Então vamos analisar isso. Bolsa Família, por exemplo, era recebido por autoridades, empresários e até mesmo pessoas mortas, ou seja, irresponsabilidade do governo e má administração. O FIES resultou em milhões de jovens endividados e inadimplentes que afirmam ser um pesadelo fazer a faculdade no Brasil. E com todas essas informações e análises, a única conclusão que consegui chegar é que o boom das commodities foi um momento de sorte para o nosso país, onde estava sobrando dinheiro. Mas infelizmente, esse dinheiro não foi usado para melhorar o país. Ele basicamente foi usado para deixar o PT como o herói da história. E quando esse dinheiro acabou, na época da Dilma, as coisas começaram a se complicar. E além de tudo, muitos afirmam que o presidente Lula foi inocentado de suas acusações contra a corrupção. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. O processo simplesmente foi anulado quando encontraram uma pequena brecha na lei dizendo que as regras foram desrespeitadas e que o julgamento deveria ter acontecido em Brasília e não em Curitiba. Mas quando o processo chegou em Brasília, veja só que coincidência. A justiça afirmou que o prazo para o Estado buscar a condenação do ex-presidente havia acabado. E esse trecho final sobre um ex-presidiário concorrendo à presidência no nosso país é apenas a minha indignação, pois isso deveria ser inaceitável. Mas o que precisamos entender é que cada um decide o seu voto com base naquilo que acha melhor para si mesmo. Isso não deveria ser motivo de brigas e agressões. O inimigo real não é o fulano, nem o ciclano, nem o presidente X, nem o presidente Y. O inimigo verdadeiro, que pode acabar com o país, é a falta de informação. O real inimigo é a ignorância das pessoas que acreditam em qualquer coisa que a televisão mostra. E a melhor forma de combater esse inimigo é buscando informações e ouvindo opiniões diferentes, e até mesmo aceitando mudar de opinião quando você encontrar uma informação que faça mais sentido. O conhecimento é a solução para a maioria dos problemas, independentemente de quem vai governar o nosso país pelos próximos anos. Você precisa aprender novas maneiras para aumentar sua renda e ter mais liberdade. Por isso, eu preparei uma aula grátis sobre marketing digital para te ensinar como criar anúncios como afiliado para você poder começar a ganhar um dinheiro extra. E o link dessa aula vai estar na descrição desse vídeo, junto com algumas referências do conteúdo que eu acabei de te mostrar aqui. E antes de ir embora, que tal você deixar um comentário educado compartilhando a sua opinião abaixo desse vídeo?